Eu vou falar do Alzheimer e das doenças neurodegenerativas e depois eu passo a bola das outras 3 para ele. Hoje, se você for num congresso de neurociências internacional, onde tem 3, 4 mil banners de pesquisa, de grupos de pesquisa em neurociência, assim, 60% a 70% dos grupos são sobre Alzheimer. Então, é uma preocupação global dentro das neurociências desenvolver estratégias para entender melhor a doença de Alzheimer e para tratar a doença de Alzheimer. A gente tem um grande problema sobre a doença de Alzheimer, que é uma das doenças neurodegenerativas que a gente tem mais preocupação, caracterizada por perda de memória, e não só isso, o paciente também apresenta transtornos psiquiátricos, porque existe uma morte neuronal em algumas regiões do cérebro desse paciente que estão envolvidas com controle de humor. Que é o quê? 95% a 97% das pessoas que têm a doença de Alzheimer tem um tipo da doença de Alzheimer que a gente chama de doença de Alzheimer esporádica. E o resto, 2%, 3%, são pessoas que têm doença de Alzheimer genética, que a gente sabe qual que é a causa e a gente tem uma noção de rastreio bem precoce, só fazer um teste lá que você sabe se tem ou não 50% de chance de desenvolver. A doença de Alzheimer esporádica, a gente não tem bolhufas de ideia o que causa ela. A gente tem noção que coisas que vão desde resistência à ação da insulina, inclusive alguns grupos de pesquisa sugerem que o Alzheimer seja um tipo de diabetes, porque existe uma resistência à insulina no cérebro, embora isso ainda seja estudado, e até mesmo a exposição a agrotóxicos. Então a gente não tem muita noção do que de fato mais contribui. A gente sabe que é multifatorial e multicausal provavelmente. Como a gente não sabe o que causa, a gente tem dificuldade de modelar essa doença em modelos animais em laboratório e testar novas drogas. Então, as drogas que a gente tem hoje para Alzheimer não são fármacos que a gente chama de modificadores do curso da doença. Eles são fármacos que previnem o avanço ou reduzem o avanço. Eles tentam dar uma freada, mas a doença continua andando. É diferente de um fármaco que troca a doença de lugar, ela vai para outro lado, que é possivelmente por uma cura. É como se fosse um antibiótico, por exemplo. Exatamente, né? Perfeito. Então, cara, é um desespero, porque o principal fator de risco para o desenvolvimento de doença de Alzheimer é a idade. O principal fator de risco é o avanço da idade. Então, por incrível, paradoxalmente, ironicamente, quanto mais a gente consegue viver, mais a gente se expõe à doença de Alzheimer. É o principal fator de risco. E pessoas novas não têm Alzheimer? Porque eu li alguma coisa sobre a pós-Covid, mais gente nova tendo Alzheimer. Pessoas novas podem ter, mas o novas, assim, geralmente são pessoas que têm esse Alzheimer genético, que aí ele se manifesta por volta dos 50 a 55 anos e é bem mais agressivo. A neurodegeneração é bem mais agressiva. E o Alzheimer esporádico é um Alzheimer que começa ali por volta dos 65, 70 anos, que é 97% das pessoas. A relação entre Covid e Alzheimer ainda não é muito bem estabelecida. A gente sabe que alguns pacientes que foram submetidas que tiveram Covid pode ter alguma questão de problema de memória, mas ainda não deu tempo da gente, de fato, estabelecer alguma relação mais causal entre Covid e Alzheimer. Então, assim, em termos gerais, para concluir essa fala do Alzheimer, que é um desses cavaleiros, né, dos 4 cavaleiros do Apocalipse que ele cita, a gente não consegue mimetizar a doença de Alzheimer no modelo animal, porque a gente não sabe o que causa ela. Numa vez que a gente não consegue mimetizar, a gente consegue criar só um modelo da doença de Alzheimer, um modelo que não é de fato a doença de Alzheimer. Todas as intervenções que são testadas naquele modelo, pelo fato de não ter sido testada numa coisa fidedigna a doença de Alzheimer, elas têm uma chance gigantesca de dar errado. Inclusive, eu tenho um artigo que eu escrevi no meu mestrado, uma revisão dos estudos da literatura, dos ensaios clínicos randomizados da literatura sobre novas drogas para Alzheimer. Assim, 99,5% da potencial droga que passou no efeito lá no modelo animal falham quando chegam no humano. Não funciona. E aí, isso levou inclusive a Pfizer, que na época não era conhecida, depois foi conhecida por causa da vacina, a Pfizer a fechar um departamento inteiro de neurociências em 2017, porque, assim, de 150 potenciais drogas que eles testam, nenhuma funciona, cara. Então, é pouco rentável para eles, né? É muito difícil você acessar o cérebro tem uma barreira hematoencefálica que não é qualquer coisa que passa, ainda bem, assim, não, toxinas e tal não entra, porque é um órgão muito nobre. Então, na questão do Alzheimer, ele tá totalmente correto, assim, eu vou deixar o resto para ele comentar, mas no do Alzheimer é um problemaço
Tanto é que se você vai num congresso de neurociência hoje, os grupos de pesquisa estão desesperados para tentar entender melhor o Alzheimer, porque a gente não sabe como reverter o quadro, a gente sabe só como dar uma freada no avanço. E é uma doença, cara, que assim, eu não sei se vocês já conviveram com alguém com Alzheimer, é desesperador. A pessoa não... Ela começa a não lembrar onde estacionou o carro, ela começa a não ter noção mais de espaço, de localização, até que eventualmente pode chegar até não conhecer um familiar. Ou seja, a pessoa cria um ônus muito grande para não só para familiares. Esquecer o fogão aceso. Exato. Não lembrar que a chapinha estava quente e tudo mais. Então, isso tudo acaba sendo um próprio risco pessoal que a gente acaba vendo nesses pacientes mais idosos, né? Então, mas é isso, o Alzheimer ele está totalmente correto. Mas o interessante é que talvez a gente tenha... O único fator de prevenção, talvez, de Alzheimer que a gente tem em literatura seja exercício físico. Que é o que ele fala aqui. Isso que eu ia falar. Calma, gente. Dá pra ficar desesperado, mas dá pra ficar otimista também no final. Sim. Relaxa aí, senta. Então, e isso acaba comunicando com os outros 3 cavaleiros, né? Assim... A única coisa que a gente talvez consiga fazer, pô, eu quero prevenir Alzheimer. Tem alguma intervenção que eu consigo fazer aos meus 30, 35, 40 anos de idade para talvez reduzir um pouco esse risco? Parece ser exercício físico. E o exercício físico, a gente vai chegar lá, mas ele acaba tendo importância muito grande nos outros fatores. Doença cardiovascular é bem claro para todo mundo isso, mas a gente pode conversar um pouquinho sobre a parte oncológica e tudo mais, que acaba sendo interessante também nesse cenário.